pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo de geografia sobre solo. A gente vai destacar em nosso cotidiano didático hoje as páginas 185, 164, desculpe, a 165, sobre desertificação, tá certo? Então, o Nordeste brasileiro é o foco desse nosso conteúdo. Eu deixei esse assunto para abrangermos mais a fundo, porque ele faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa região, tá certo? O nome desse processo, ao estudarmos o nosso entorno, o nosso derredor, a situação à nossa vista, é chamado de estudo do meio. Eu sempre utilizo uma situação nossa, próxima nossa, atual, tudinho, para focar o conteúdo do livro, o estudo do meio. Por que estudo do meio? Porque esse processo de desertificação, ele também afeta direta e indiretamente a nossa região, tá certo? Observe bem que existe um título aqui, aprofundar para conhecer. Primeiro, vou focar para os coleguinhas o que é a ONU. A ONU é uma organização. Ela surgiu após a Grande Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que dia 1 a dia 2 de setembro completou o ano que iniciou-se esse grande conflito mundial. Ao terminar esse conflito, 1946, os países do mundo se reuniram para criar uma organização para resolver os problemas da humanidade. Resolve-se desde problemas de racismo, desde problemas de conflitos religiosos, a questões ambientais. Dentre estes assuntos, a ONU destaca um problema do cotidiano da população mundial, que são as secas, a desertificação. Trata-se também de poluições, de muitos outros fatores, como eu frisei para vocês anteriormente. Então, a ONU é a Organização das Nações Unidas, a sede é em Nova York, os países do mundo se reúnem para debater os assuntos pertinentes à humanidade, dentre estes a seca. Logo no título, se você fez a leitura de antecipação, você viu que a fome ela mata quase 1 bilhão de pessoas. 800 milhões de pessoas sofrem de desnutrição crônica. Isso leva à morte. As pessoas vão desenvolvendo vários tipos de doenças. Uma, primeiro, por falta de alimentação. E a alimentação só é propícia devido à potencialidade do solo. O Brasil, apesar de ser a principal potência de grãos de produção alimentícia do mundo, isso é bem bom frisar, nós também sofremos com um processo acelerado de desertificação. Uma dessas ações são naturais. É normal que o mundo passe por transformações. Por exemplo, o deserto do Saara, um deserto seco, o maior deserto seco do mundo, que o maior deserto é a Antártida, que é gelado, deserto, lugar desabitado. O Saara já foi um grande mar, já foi um grande oceano. Assim como o aquífero Guarani, que abrange ali a região do sul do país e vários países aqui da América do Sul, também já foi um deserto. Que passou por transformações. Então, a região Nordeste está passando por transformações. O que você deve analisar na região Nordeste é que essa transformação ela está sendo acelerada pela ação do homem, a ação antrópica. Mas voltando para aqui, então, o mundo ele passa por uma crise, principalmente com relação à subnutrição da população, a fome mesmo. Além de outras crises, como guerra, refugiados, epidemias e assim por diante. Então, a ONU focou esse assunto porque ele é pertinente a ser abordado. Porque somos quase 8 bilhões de pessoas utilizando todos os recursos da Terra. Segundo especialistas, em 200 anos, depois da Revolução Industrial, que iniciou na Inglaterra 200 anos atrás, o mundo passou a ser explorado cada vez mais e gradativamente, e predatoriamente. É muita gente consumindo, é muita boca para alimentar, é muita poluição.
E os fatores naturais agregados com os fatores do homem fazem com que esse processo de desertificação no mundo se acelere. Então, mais de 800 milhões de pessoas, segundo o texto, sofrem com subnutrição grave, ou seja, a fome crônica. E é comum muitas doenças decorrerem devido à falta de alimentação. Os países do mundo têm uma certa preocupação. Voltando para o Brasil, olha, a minha região, a região em que nós estamos, Barra de Guabiraba, São Joaquim do Monte, Camusim de São Félix, Bonito, Sairé, é conhecido como agreste molhado, né? É a área do agreste central de Pernambuco mais molhado, devido às chuvas orográficas. Lembra dessa aulinha que nós tivemos? Mas Caruaru, Bezerros, Pesqueira, Arco Verde, já é Porta do Sertão, de Arco Verde voltando, a gente tem o agreste seco. Bezerros já sofre com o desabastecimento de água. Cumaru, as cidades aqui por perto, Riacho das Almas, tudo. E Barra de Guabiraba manda água para esses municípios. Né? Assim como Bonito tem fábricas de água mineral, a Barra também. Camusim, aqui em cima do Planalto, a quarta cidade do estado de Pernambuco, já sofreu colapso por falta de água. Quem é de Camusim aí sabe. E muitas das áreas de captação de água estão nesses municípios das encostas do Planalto da Borborema, dentre eles Barra. Por exemplo, a água que vai para Camusim, ela sai aqui da Cachoeira do Galo. A água do próprio município da Barra vem do Rio Bonito Grande, que nasce no município de Bonito. E a barragem é no município da Barra. Uma parte de captação de água para Bezerros foi introduzida num lugar aqui chamado Ponte de Cimento, no município de Barra de Guabiraba. Por que essa preocupação em captação de água para mandar para esses municípios? Olha a lógica. Os municípios cresceram e a população também, e há uma demanda por água. E essa demanda também é crescente por conta dos plantios, que consomem vorazmente uma grande quantidade de água. Somando-se a esses problemas corriqueiros de abastecimento, tem um problema grave. Qual é ele? Vamos repetir: desertificação. Olha, nós estamos aproximadamente aqui nessa região aqui, ó. Tá vendo? De Pernambuco. Observe que entre o agreste seco e parte do sertão tem uma área verde muito grave, esse processo de desertificação, nesse entorno aqui, ó. Olha outra questão aqui, ó, que abrange estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, parte do sertão, tá vendo? Grave esse processo de desertificação. Além das condições naturais climáticas, porque o Nordeste está virando deserto, isso é irreversível, né? Alguns setores podem ser um oásis ali na região, que abrange estados como Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. Essa realidade é existente e tem como reverter em algumas localidades, em outras não, porque já existe um processo de salinização acelerada. Eu tenho um coleguinha que estudou comigo no Recife, o nome dele é Wellington. Aí ele disse a mim: Ezequiel, lá tem um riacho, a água era doce. De um tempo para cá a água ficou salgada. A partir de Bezerros, no solo, no subsolo, a água já tem um certo grau de salubridade, ou seja, já um pouco de sal. Então, a desertificação provocada pela salinização da região é acelerada por ação antrópica. Aí você vê um bode aqui. É interessante, eu peguei essa imagem para falar do bode. Ô professor, o que é que o bode tem a ver com isso? Muito, né? Nessa região seca, a carne do bode é gostosa. Por quê? No solo ele vai adquirir os sais minerais. Ele vai comer uma pedrinha, ele vai roer ali uma barreirazinha, porque está cheio de sais minerais. A carne do bode sertanejo é mais gostosa do que da nossa região, porque ele adquiriu mais sais minerais, né? A matéria inorgânica que compreende a nutrição do organismo. Lembra lá da parte lá de ciência, né? Os sais minerais, né? Foi do nosso exercício anterior. Por que o bode? O bode ele também acelera esse processo. Um estudante, se eu não me engano, da Universidade do Rio Grande do Norte, ele fez um experimento. Ele pegou um quadrado, cercou e colocou um monte de bodes.
pegou outro quadrado, cercou e deixou sem bode. Isso passou por meses, 2 anos. Aquela área em que ele não deixou com os bodes dentro, as árvores cresceram. Toda a semente que estava ali nas chuvadas sazonais, né, periódicas do semiárido nordestino, fizeram com que brotassem uma pequena floresta, a caatinga, a Mata Branca. E na área em que estava o bode não nasceu nada, porque assim que nascia, várias plantas ele comia. Então, o bode, nas primeiras chuvadas, quando parte do pasto, quando parte da vegetação está nascendo, ele vai comendo. E ele acelera esse processo de desertificação. Não é interessante isso? Então, a partir do momento da criação de caprinos, né, você vê que há um aceleramento nesse processo de desertificação. Então, o mundo sofre com a desertificação, não é só um problema do Brasil, e exclusivamente do Nordeste brasileiro estamos passando por um processo de desertificação. Se você observar a legenda, identificando onde estão os estados nordestinos, você vê que Pernambuco sofre também com a questão da desertificação. Olha a Paraíba, a grande parte do território paraibano. E eu vou passar para vocês um vídeo, 2 vídeos, são 2 reportagens sobre o processo de desertificação do Nordeste, tá certo? Olha, o nosso exercício ele será continuação, né? Tanto de ciências quanto de geografia, porque quando eu fizer a correção eu faço completa, continuação do exercício no caderno, relacionados à desertificação no Brasil, exclusivamente na região Nordeste. Lembrou aqui do bode, que ele é um agente acelerador desse processo, e a ação é antrópica, porque quem introduziu o bode, a cabra, aí nessa região foi o homem, né? Porque não é nativo do continente americano, eles veio com os europeus na colonização, tá ok? Então, bons estudos e boa análise dos vídeos que eu vou passar para vocês, que são 2 reportagens, são antigas, né? Mas é bastante presente na nossa realidade.